que o Pilates clássico, ele dá mais suporte, né? Então, gente, de uma certa maneira, a gente não pode perder o fio da meada, né? De que o que eu coloquei aqui para vocês, né? Foi justamente o conceito da jornada clássica, né? De que essa jornada, ela é uma jornada que pode sim trazer uma transformação pessoal para todo mundo que se dispõe a passar por isso. E eu posso contar um pouco da minha história pessoal para vocês entenderem, né? Porque eu sou um professor de educação física, né? E primeiro eu fiz uma graduação em engenharia, né? E aí eu não me sentia bem, na verdade, nesse universo. Aí decidi fazer educação física. Fiz educação física, comecei a trabalhar com muitas coisas, né? Da educação física, desde natação, hidroginástica, musculação, atividades para a terceira idade, né? Enfim, uma série de coisas. E só que eu confesso a vocês que todas essas coisas, elas não me completavam do ponto de vista assim de eu me sentir satisfeito com alguma coisa, né? Em que eu pudesse realmente fundamentar um trabalho, principalmente estando apaixonado por aquilo. Porque eu acho que se a gente não desenvolver isso por atividade que a gente faz, dificilmente a gente vai ter sucesso. E quando eu fiz o primeiro curso de Pilates, não foi dentro dessa linha clássica, eu fiz e foi ok também, né? Eu aprendi uma série de exercícios, tem ali aquela pequena parte histórica, né, que o pessoal dá, que fala um pouquinho sobre aquela história do Joseph Pilates, essa história que, né, sempre está aí na internet e tal. E depois o pessoal apresenta uma série de exercícios que normalmente é desmembrando o corpo e tal, e não sei o quê. E é sempre esse sentido, na verdade, de um Pilates funcional, né? De um Pilates que serve basicamente a essa questão mais relacionada com a nossa biologia, né? Com a nossa fisiologia. E isso realmente eu achei legal e tal, mas não foi uma coisa que me arrebatou. Não foi uma coisa que, na verdade, me fez ficar apaixonado por aquilo. E aí, um certo dia, eu fui convidado por um amigo para ver uma aula, né, dele, que o meu amigo sabia que eu era professor de Pilates, e ele falou assim, pô, você não quer ir lá para ver minha aula e tal, eu vou treinar agora e tal. E aí ele me levou lá no estúdio que ele treinava, e eu sentei ali, eu estava junto com a minha esposa, inclusive, eu sentei ali num banquinho para ver a aula dele. E era um estúdio de Pilates clássico, né? Lá em Peruíbe era o estúdio do Rafael Fiorini, né? E quando eu vi aquela aula, eu falei, nossa, cara. Eu não sei se vocês já tiveram essa sensação, mas a sensação que eu tive foi a sensação de eu falei pra mim mesmo, assim, falei, cara, eu acho que eu nunca ensinei Pilates na minha vida, porque não é possível. Tamanha era a diferença, né? Do que eu estava vendo. E o que eu estava vendo, na verdade? Eu estava vendo uma atividade onde existia uma conexão entre uma coisa e a outra, né? Onde existia uma dinâmica de movimentação. A aula toda foi no Reformer, né? Então, eu vi um exercício sendo conectado com o outro, né? Uma espécie assim de vamos dizer uma dança, né? Uma conexão de movimentos, e aquilo me chamou muita atenção. Eu falei, caramba, não é possível, né? Isso faz sentido para mim. E a partir daquela experiência, eu me entreguei de corpo e alma ao estudo dessa metodologia, né? Eu comecei a querer saber o que é isso. Por que eu não aprendi isso, né? E
E eu comecei uma jornada ao lado do Rafael durante muito tempo, né? Na época não existia muita opção, não existia aparelho clássico, não existia muita opção de escolas de pilates clássico, não existia nada disso. A gente estudava, eu e ele, por vídeos, né? A gente pesquisava e tal. Depois a gente acabou indo, ele foi por um caminho, eu fui por outro, etc. E aí foi que eu decidi que eu precisaria fazer uma formação realmente, né? Em uma escola tradicional de pilates, uma escola que eu conseguisse realmente viver exatamente essa essência do método pilates. E foi aí que eu decidi ir. Eu fiz a minha jornada do herói, né? Que é sair, né, dessa minha condição cômoda, né, em um certo de uma certa forma, né, que é fazer uma formação aqui, né, de 1 ou 2 finais de semana, para ir para fora do país, né, e passar por um processo que é longo, porque normalmente nessas formações são formações muito longas realmente. A gente fica lá, entre idas e vindas, eu fui quase 6 vezes para Seattle, né? A gente fica, cada vez que a gente vai, pelo menos 20 dias, e a gente fica internado ali no estúdio, né? Uma outra língua, né? Outras pessoas, professores de vários lugares do mundo todo, né? Então a gente é colocado à prova, né? E a minha aprovação, na verdade, ela estava sempre muito relacionada dentro desse processo de formação, não tanto com uma questão de transformação corporal, porque eu sempre fui atleta a minha vida inteira. Então, o nível de exigência que o Pilates clássico colocava para mim do ponto de vista de uma transformação corporal, ele não era muito distante do que eu já havia vivido, né, na minha experiência como atleta. Mas o principal desafio para mim, na verdade, era conseguir vencer as minhas próprias dificuldades, né, a partir do momento em que eu precisava estar ali e ter um desempenho satisfatório, né, principalmente com a dificuldade que eu tinha em relação à língua. Então, eu tinha que dar aula em inglês, mas eu não tinha fluência no inglês. As minhas provas todas práticas foram em inglês. Eu não tinha fluência no inglês, eu entendia bem, mas eu não tinha fluência, eu não tinha habilidade com a língua. E é até muito interessante porque a minha experiência em dar aula, né, em inglês, na verdade foi uma experiência que é completamente diferente da experiência que eu estou tendo hoje. Porque eu usava muito mais o recurso não verbal, usava muito mais as mãos, e hoje eu preciso me reinventar para usar muito mais o conteúdo verbal. Então, quando eu passei por todo esse processo, né, e eu concluí isso, e a Dorothée me entregou o diploma na minha mão, né, houve um processo de transformação no sentido da minha autoconfiança, né? De eu provar para mim mesmo que eu era capaz de, na verdade, de passar para um próximo nível, porque eu sempre tive dentro de mim a minha intuição de que o que eu vim para fazer aqui é, na verdade, ser professor. Essa é a minha obra, né? É isso que eu vim fazer aqui. É isso que eu tenho talento para fazer. É a minha habilidade de, na verdade, de ensinar, de ser um professor, de ser um comunicador, de ser um líder, né? Então, e o Pilates me ajuda a eu me desenvolver nisso tudo. Mas a questão é que eu preciso ter 2 coisas. Uma, para que eu consiga passar por tudo isso, lidar com os meus próprios medos, e eu só consigo fazer isso por meio da coragem.